Gênese no Lar. Que alegria estarmos juntos numa manhã de sexta-feira, hoje, dia 30 de outubro do ano de 2020. Rogamos a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos que nos abençoem, que a amizade, a fraternidade, a caridade possa nos envolver, nos inspirar nesse encontro com o Evangelho do Senhor Jesus e que possamos lançar mão para utilizarmos a chave que é a doutrina dos Espíritos. O Cristo nos dias modernos, para que usemos da melhor maneira possível os elementos que nos aproximem da sabedoria. E assim, possamos atingir o término do encontro em paz, felizes, fortalecidos e esperançosos quanto à tarefa que temos que realizar. Que estejamos então tocados pelo bem. O tema de hoje, afeição real. Nós vamos convidá-los para mergulharmos juntos num episódio marcante do livro Evangelho segundo Espiritismo, no seu capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Vamos trabalhar o tópico 18, intitulado A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os rompe. O mestre Lyonês, no item 18, diz assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam após cada existência. Todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria. Mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas. Assim,
ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa, na terra e no céu. O que ligares na terra, o que desligares no céu. Uma equação que Jesus nos apresenta e que Allan Kardec, com tanta sabedoria, com tanto didatismo, expõe com clareza, objetividade e com muita sensibilidade. Porque esse texto ele está dentro de um contexto amplo que fala da reencarnação. Nosso tempo é reduzido para abrir tantos ângulos quanto Kardec prodigaliza. Por isso, sempre aquela dica: não se detenha apenas no que foi oferecido. Vai mais. Procure além. Estude, aprofunde, desenvolva um método próprio de lidar com um livro, com a mensagem, e mergulhar dentro para tirar a sua interpretação. E, naturalmente, com a teoria espírita, sabemos que não o fazemos sozinhos, pois estamos numa afirmativa de Paulo na Epístola aos Romanos, aos Hebreus, melhor dizendo, no capítulo 12, ele fala que somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E Allan Kardec, na questão 459, apresenta a revelação extraordinária do Espiritismo que explica Paulo. Influenciam mais do que imaginam os homens, os espíritos. Estão por toda parte. Aliás, questão 76 do Livro dos Espíritos, quem são os espíritos? São seres inteligentes da criação que povoam os espaços. Estão por toda parte. O assunto é a afeição. A afeição real. Naturalmente reencarnados para desenvolver os potenciais que a gente passa por eles todos os encontros. Desenvolver a vontade, a razão, as aptidões, o sentimento, o senso moral. Esse é o objetivo da reencarnação. Na questão 132, para uns missão, para outros expiações, isso aí é uma outra dinâmica. Mas sob o ponto de vista da evolução e do progresso, evoluir significa mudar. Progredir significa ascensão moral. São dois temas que se conjugam. E nesse mecanismo existe a relação. Porque senão estaríamos falando de evolução só sob o ponto de vista fechado, egóico. Não. Progresso se dá na relação.
uns com os outros. Lembrando da escala, relacionamos com os superiores que nos ensinam, nos inspiram, dão exemplos. Com os iguais, dando a ideia da solidariedade, da tolerância, do compartilhamento. E com os da retaguarda, espíritos que estão em estágios anteriores ao nosso. Com esse temos que trabalhar no sentido da colaboração com eles, da caridade, da influência, como professores. Isso é muito especial. Agora, sob o ponto de vista íntimo, para não perder o gancho, dentro de nós temos esses estágios. Os que estão à frente, os que estão no dia a dia e os que estão na retaguarda. Valores precisam de ser trabalhados para a gente desenvolver virtudes. Eu falo de experiências que são bem desenvolvidas, aspectos que estão lá na frente, já dialogando com o futuro, e as nossas imperfeições que estão lá na retaguarda. Caminharam? Entenderam o que eu quis dizer? Então a relação sempre é dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Mas, Carlos Alberto, o tema é afeição. Então vamos falar das relações. Afins, extraordinário. É ótimo falar das relações espirituais, dos entes queridos, almas que damos as mãos para progredir. Eu costumo bater nessa tecla inspirado na teoria da alma gêmea, que foi apresentada por Platão e que é motivo de confusão quando se não conhece as bases. Tem uma informaçãozinha aqui, lê um texto ali e sai por aí dando palpite. É natural, faz parte. Mas com profundidade, alma gêmea significa almas que se irmanam para crescer juntas. Eu não vou discutir como foi no início, porque nós temos poucos elementos. Mas podemos fazer uma dedução, e aí é opinião, não é uma informação. Espíritos são criados em grupos. Desde o princípio caminham juntos, lá no mundo subatômico. E naturalmente, por um processo de atração, de magnetismo, não se discute que essas almas se completam sob o ponto de vista da interação, do estímulo, da motivação, do amor. Mas não vamos tergiversar, não vamos viajar na maionese. Vamos ficar no texto para que o contexto nos ajude agora, no que temos que fazer na nossa família. No momento em que estamos aqui orando, e a oração é uma ponte que nos aproxima. Não. Nós temos almas que, quando próximas, realmente nos motivam, nos encantam. Os romances se propagam. Relações se tornam frutificantes. Famílias são formadas ou prosperam, prosseguem. Mas dentro de um contexto de uma jornada incipiente, ainda cheia de problemas, de dificuldades, porque somos infantis. E é verdade, eu vou trazer um conceito estoico de um imperador que carregava um império nas costas e que ficou 19 anos no campo de batalha. Marcos Aurelius, grande filósofo, que como ele era um entusiasta com o estoicismo, e a escola estoica é o que ela representa, é uma filosofia que faz uma união entre a razão e o domínio interior. O cuidado em pôr em prática a filosofia. Ou seja,
uma ideia e a força para colocá-la em prática. Pois bem, Marco Aurélio escreveu meditações. Diariamente ele fazia uma anotação sobre o ponto de vista de ter encontrado uma fórmula de domar a sua mente, de tentar ser uma pessoa melhor. Esse era o intuito. E acabou se tornando um compêndio de reflexões e que vocês encontram no chamado Meditações de Marco Aurélio. Há um princípio que ele legou para a humanidade muito especial que dialoga com as filosofias tradicionais. Quando ele diz assim, que na vida tudo depende de como nós interpretamos as coisas que nos visitam. De acordo com a interpretação, você pode ser feliz ou infeliz. Então o frio, ele pode ser só o frio. Mas o frio pode te fazer infeliz ou feliz, ou não te afetar. Então o importante não é o frio, não é o objeto em si, mas é como ele repercute em mim. Amigos, isso é extraordinário quando a gente vai falar de relação. Porque somos todos aprendizes e precisamos compreender o outro como alguém que está em uma luta própria e que merece de nossa parte todo o respeito. Agora é interessante porque Marco Aurélio também diz que nós não podemos nos deter nas imperfeições do outro. E não devemos ter uma expectativa que não se coaduna com a realidade. Nossa! Ele quer sugerir o seguinte, que quando uma pessoa trai o outro, na verdade ele traiu em função das limitações. E que todos podem cometer adultério. Todos merecem o direito, inclusive, de se reposicionarem. Agora, se você se sente traído, antes de colocar o peso nesta escolha, nessa atitude do outro, lembra-te que, primeiro, nem tudo pode ser confiado, nem tudo pode ser compartilhado. E o que for, existe um risco de não atender às suas expectativas. Portanto, Marco Aurélio traz a responsabilidade para nós, para o próprio sujeito, e não para o interlocutor. E ele era um filósofo que vale aí uma observação interessante, porque Marco Aurélio foi traído, entre aspas, se assim podemos tratar o assunto, por uma pessoa que ele confiou plenamente, que era um dos seus generais. E traiu Marco Aurélio com a sua esposa. O homem da sua confiança, com a esposa de Marco Aurélio, cometeram o adultério. Se você não sabe, eu vou te dar um dado que revoluciona talvez a nossa maneira de ver e até o colorido sobre o ensinamento de Marco Aurélio toma uma dimensão espetacular. Vocês sabem quem foi defender este homem diante do Senado romano? Qual foi o advogado? O próprio Marco Aurélio. Isso é extraordinário. Porque ele compreendeu que, como interpretamos a vida, nós vamos fazer escolhas. E essas escolhas, quando não são as melhores, elas por si só já trazem um problema para o autor. E todos merecem uma segunda chance.
Pessoal, vai uma outra dica para a gente pensar sobre Marco Aurélio. Ele ficou quase 20 anos no fronte, defendendo as suas legiões. E o seu maior desafio foi lidar com os germanos. Roma passava por um problema seríssimo nas suas estruturas. Tinha problema interno e externo. Em meio a esses embates de um mundo que a violência, as complicações da época eram muito diferentes da de hoje. E mesmo assim, ele não abriu mão da filosofia estoica que ele tanto difundira. E nem sabia, porque ele escrevia, a princípio era para ele mesmo, para ele aprender a se dominar, e depois se tornou um manual, um tratado de reflexões. Por que nós estamos falando isso? Porque é muito fácil trabalhar algumas virtudes, como benevolência, indulgência e perdão, com aqueles que amamos. Nós temos muitos problemas com aqueles que não temos tantas afinidades. Uma vez que temos uma parentela corporal, que é da nossa responsabilidade. Então, possivelmente, nesse Gênesis no lar, nesse momento de prece, nós temos aqui acompanhando corações que têm famílias enormes. Sabem do que a gente está tentando falar. Agora, pode ser que tenhamos aqui pessoas com famílias de 3 pessoas, porque família é 3, né? Casal é 2. Família é 3. Então, um casal que não tem um terceiro elemento, ele não pode ser considerado uma família. Ah, mas nós vivemos tão bem assim. Ok, mas não é família. Família vem um terceiro elemento, dando a ideia da multiplicação, do desafio para se formar a base da sociedade. Então, a base da sociedade não é um casal. Razão e sentimento. Razão e sentimento tem que produzir. Pegaram aí? Aí vocês observam como que as teorias separativistas objetivam destruir essa família, como vem fazendo no último século e com vigor neste novo século, que é o 21. Então, todas as ideologias que atacam a moral, o decoro, o escrúpulo e a religiosidade das pessoas é a força do dragão, da serpente do Antigo Testamento que regurgita, que esbraveja para não perder o controle. Então, quanto mais dividida a sociedade, melhor. Então, criar rupturas familiares é a dica. Mas isso é o campo social. Nosso propósito é o espiritual para entender o social. Então, nós não podemos dedicar um percentual maior do nosso encontro para falar do que está acontecendo lá fora. Mas nós não podemos passar indiferentes com o que anda acontecendo no mundo, onde cristãos estão sendo assassinados pelo mundo afora, por disputas religiosas, como aconteceu na França, onde pessoa foi assassinada dentro da igreja, num ataque frontal às tradições religiosas, a definir que as crenças têm que ser respeitadas independente de qual religião, de qual princípio. Como também regimes de poder assassinam pessoas cristãs, como acontece na China, e que a mídia não divulga. E é proibido falar em cristianismo em determinados lugares no mundo. Então, aquela discussão de que o Estado tem que ser laico é óbvio, porque religião no Estado cria separatividade. Agora, esse discurso jamais pode ser inspirador
num ambiente em que as filosofias são esvaziadas para sugerir perseguição à crença das pessoas. Porque uma família laica, ela não tem respaldo do alto. O que eu quero dizer? Família sem religião, seja qual for. E eu não estou me referindo a religiões que punem, que castram, autoritárias. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou falando da religião do respeito, a religião da fraternidade, a religião da presença, da espiritualidade, seja da maneira que for a interpretação. Não entro no mérito, mas na prática, uma família sem Deus é uma família sem fé. Uma família sem fé é uma família à deriva, possivelmente a caminho do precipício e das rupturas. Parece moralismo? Não. Isso é, podemos dizer, isso é filosofia. Voltaire, o iluminista, certa feita disse que um homem sem espírito é um homem sem alma. Reflitamos, pois fica complexo falar de sustentação de relações, de afeições, sem um compromisso moral. Fica um discurso esvaziado, sem sentido. Porque nós vivemos conforme interpretamos. Então, o comportamento do outro, ele é em razão da interpretação do outro. E que precisa de ser respeitada. E se não abraçarmos uma causa chamada dever, porque qualquer consórcio, quando em bases morais, ele objetiva algo de bom. E esse algo de bom, ele não está vinculado aos sentidos apenas, ao sensório, ao prazer. Prazer, sob o ponto de vista carnal. As almas se unem para viverem juntas, para aprenderem juntas, crescerem juntas, conquistarem juntas. Então, a conquista, a realização do companheiro passa a ser a minha realização também. Eu fico feliz quando vejo o meu parceiro dando um passo na direção dos seus sonhos. Então nós estamos falando em companheirismo, nós estamos falando de solidariedade, nós estamos falando de fraternidade. E quando as almas se amam, é só luz, é só festa. A cada vitória que passa pela renúncia, pela abdicação, a abnegação, passa pelo engolir sapo. Por mais que você engorde, tem muita gente que está bem gordinho, tanto engolir sapo. O sapo no sentido de segura a vaidade, acautela-te, administra melhor, porque nós não podemos ser afetados sob o ponto de vista negativo, do desequilíbrio pelo comportamento do outro. A sua felicidade não pode estar na mão do outro. Está sob a sua jurisdição. E quando compromissados, nós vamos perenizar a relação. É tão consolador pensar que uma alma reencarnou com você para te fazer dar um impulso, uma alavancada. Não necessariamente são almas que te amam plenamente, mas se comprometeram. Então, se existem almas que amam
e almas que não amam tanto, mas estão dispostas, nós só temos que agradecer. Agora, existem aqueles que amam e que não aparecem, são anônimos. A começar do seu anjo guardião. Você conversa com ele? Geralmente não, né? A gente só lembra dele quando está na reunião espírita. Ou então na hora do aperto, né? Aí corre, aí vai atrás. Mas e esse coração que está contigo aí há tanto tempo? Que podem manifestar, outros nem tanto, mas que a gente sente. Podem estar repetindo, podemos estar juntos de novo. E aqueles que se foram? Que a gente se apoiava. E o amor nos felicitava, nos motivava tanto. Eles não deixam de amar você. Eles podem estar afastados dos olhos, mas não do coração. Esses laços não são rompidos, eles são eternos. Agora eu vou chamar a responsa. Porque senão perde o sentido, a gente fica emotivos, mas tem tarefas que precisam ser feitas, e estas que nos interessam. Existem almas que precisam de você. Algumas delas, como eu disse, são parceiros ou estão numa situação parecida de evolução. E outros que estão na retaguarda. Os que na retaguarda se encontram podem nem saber pedir, estão precisando. Ou não pedem por orgulho. Ou estão enfermas, obsedadas, sem condição de ver 2 centímetros. E a nossa afetação, o nosso melindre, ou o nosso excesso de exigência, classifica-os como seres que não têm jeito. Aí a gente relega nos planos da indiferença. E pode ser que em alguns casos a missão é sua. Existem outros que estão próximos ou vamos dizer assim, num patamar de evolução mediana como a nossa, e que também nós relegamos as traças, porque eles não falam conforme a nossa cartilha. Por que agir assim? É muito bom falar que nós estamos sendo atendidos, acolhidos, amados. Mas quando o assunto é e você o que faz, tem hora que dá vontade de desligar o evangelho. Não, hoje não está bom não. Está árido. Captaram, amigos? Como que o assunto é complexo? Existem situações que a gente sabe que não são simples e que a sensação é de que não dá fruto. Que a planta está até morrendo, para não dizer que morreu. Você jogou a toalha? Será que esse foi o propósito? Quanto mais problema, mais fica vigorante aquela fala de Carlos Drummond de Andrade. Se existe o problema é porque não acabou. Se o problema bate no telefone, na mensagem, no WhatsApp, nas rodas familiares, é porque ele está chegando para você e você ainda tem compromissos. Por isso, amigos, eu concluo dizendo, com Marco Aurélio, tudo depende da interpretação. O calor pode ser ótimo. O calor pode ser péssimo. Depende de como nós interpretamos o calor. Gênese no lar sempre
nos oferecendo surpresas. Jesus dissera, conforme descrito no Sermão da Montanha em Mateus: quando alguém te pedir para andar uma milha, ande a segunda. Pedir a capa, dê a túnica. Porque num primeiro momento podemos ser até constrangidos a fazer. A primeira milha é a justiça. São os ajustes, os reajustes, as reparações necessárias. Quando entramos na segunda etapa, é transcender a lei. E a segunda milha não tem constrangimento. O diálogo é sobre espontaneidade. Na prática, nós somos conhecidos pelas reações, não pelas ações. Conforme reages, estamos dando a carteirada. Qual a nossa posição evolutiva? Eu gosto muito de um símbolo que tem a ver com a própria reação instintiva. Quando alguém pisa no seu calo no ônibus, como reages? Quando Jesus foi atacado, como ele reagiu? Ah, mas vai uma distância. Não. Eu não estou falando da distância que separa. Eu estou falando da equação que precisa de ser trabalhada. Se o foco, se o objetivo é chegarmos no Cristo, nós temos que passar pelo que ele passou, no sentido de evoluirmos. E essa evolução se dá no escolher e no agir. Escolher, agir. Para fixar o caractere e amanhã a reação ser como nós idealizamos hoje. Tirar o pé porque o pé está machucado e alguém vai pisar é tomar cuidado, lógico. Mas se alguém pisou e a dor vergastou, por mais que os seus olhos estejam lacrimejando diante dessa surpresa desagradável, procure olhar para o semelhante com bondade, seja ele uma alma afim ou não, pois circunstancialmente ele está junto com a gente. Sabemos que existem relações que passam por turbulências, mas nós temos convicção que nós vamos resolver. Existem problemas que vêm de alguns corações que a gente tem a nítida sensação que não tem jeito. Porque do outro lado não tem disponibilidade ou interesse em mudar. Não consegue enxergar. Então recorda da necessidade de tirarmos a pessoa da história. Despersonalize. Não olhe para ela, mas olhe para a oportunidade que ela está te sugerindo. Pegaram? Não sei se vocês me entenderam. Se alguém pisou no seu pé, passa a pensar o seguinte: puxa vida, ele não viu, coitado. Não é o coitado como uma forma irreverente, não. Ele não viu. Supera a dor. Siga adiante. Tem outras pessoas do seu lado. Não fica olhando só para aquele ponto de referência. Porque costuma ser obsedante. Você não para de pensar nela. Isso é obsessão. Excesso de zelo é vaidade e traz doenças psíquicas. Por que vaidade? Porque você não tem o poder sobre o outro. Só Deus. Faça a sua parte. Ah, mas eu estou vendo que ele vai cair. Ore. Ele não está disposto a te ouvir. Saiba que, em alguns casos, a queda é necessária.
Existem desencarnações que são benditas, amigos. Existem doenças que funcionam como freio de mão. Existem paralisias, inibições, que na verdade a gente fica olhando para o fenômeno, desconhecendo que a pessoa está vivendo um processo de uma catarse necessária, impedida de socializar-se, porque senão faz coisa pior. É triste, mas ao mesmo tempo é consolador. Vi um depoimento de uma mãe que o filho foi baleado pela polícia. O repórter se aproximou e ela disse: estou em prece pelo meu filho, porque pelo que ele vinha fazendo, eu perdoo aqueles que usaram do instrumento para a morte dele, porque foi melhor assim. Porque ele estava constrangendo, ele estava trazendo sofrimento para muitas famílias. E eu não queria ver uma mãe sofrendo como eu estou sofrendo. Essa mãe estava dizendo mata? Essa mãe estava dizendo sejam violentos? Não! Estava compreendendo os mecanismos da vida. Então não sofra por vaidade. Mas não seja indiferente por egoísmo. Deus conta contigo. Maria Dolores, que consola nossas dores e nos oferece flores, vai encerrar o nosso encontro. Junto com Chico Xavier, nos visitando nesse espaço virtual, livro Antologia da Espiritualidade, Deus conta contigo. E conta mesmo. Deus espera. Deus aguarda. Deus conta contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo. Ouço-te, coração amigo. Em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo. Conta comigo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a bondade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora. Tudo que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar-se singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas. A laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama. Sobre a terra onde ninguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja quem for, em toda parte Deus conta contigo na tarefa do amor. Na tarefa do amor, amigos do Gênese no lar. Faze o bem onde for, seja quem for. Revela sempre o amor que supera a dor, que auxilia no ardor e que nos faz recordar sempre do Senhor. Ave Cristo. Um bom dia para todos.